Oi pessoal, continuando a falar sobre a vida do homem a partir do Reale, a vida do homem em Homero. Nós temos psique, num sentido que não é o sentido que ela vai ganhar no século V, né, de alma, mas no sentido de sopro vital. Quando a gente pensa no gato, quando a gente fala que o gato tem 9 vidas, o que a gente está querendo dizer? Que ele é um bicho que se arrisca muito e não morre. É como se ele tivesse muitas chances para continuar vivo. Como se ele pudesse morrer algumas vezes e ainda assim continuar vivo. Ainda assim ter mais uma chance para viver. Não é assim que a gente pensa, as 9 vidas do gato? Como as chances de se ficar vivo? Então, para o homem, segundo Homero, só há uma chance para viver. Nós só temos um sopro vital. Por isso que os heróis, os guerreiros, eles combatem preocupados em manter a psique, manter o sopro vital e não perdê-la. A morte é quando a psique ganha existência autônoma, né? Quando a chance, o sopro vital do homem é expirado pela boca, pelos ferimentos, e aí ela ganha existência autônoma e vai pro Hades. Tinha uma teoria, segundo o Reale, que entendia que a psique era uma espécie de outro eu, que o homem ele tinha dois eus, um eu sensível e um eu invisível. Mas para o Homero não é assim. Para o Homero, a psique, quando ela vai para o Hades, ela é uma aparência, é um espectro do homem que deixou de ser. Essa psique, ela não deseja nada, não pensa, não sabe de nada, não consegue fazer nada. Só em casos especiais, a gente vai ver mais adiante. A psique, ela é o não ser mais do homem. O homem é o ser, o homem vivo é o ser, tem o eu. A psique é o não eu, é a negação do eu. Tudo o que o homem era é negado pela psique. A gente vê na Odisseia, quando Ulisses encontra o Aquiles no Hades, um espectro acovardado. Nada a ver com o Aquiles vivo. Bem, a psique não é a vida do homem. É aquilo que deixa o homem quando ele morre. É o sopro vital. Então o que dá a vida para o homem? São aqueles órgãos dos sentimentos, dos movimentos que nós falamos nos vídeos anteriores. O nous, principalmente a psique. Não, a thymus. Thymus é o órgão responsável pela maior quantidade de emoções, é aquilo que movimenta os ossos e os membros. É aquilo que também deixa o homem quando ele morre. Deixa o thymus sai dos membros e dos ossos, parando de movimentá-los. O thymus é o que dá o movimento. Quando o homem morre, o movimento acaba. Então o thymus sai e desaparece. Aí você vai ter a vida independente da psique. Para o Homero, a psique não tem o sentido que ela vai ter a partir do século V a.C. e para nós, sentido de alma, sentido daquilo que guarda as características do homem. Para o Homero não é assim. Para o Homero, a psique é justamente o contrário.
É o não ser mais eu. É aquilo que nega o eu. Não é interessante? Vamos ver aqui agora umas passagens do Reale sobre em que está presente a psique. Quando Patroclo morre, Aquiles inicialmente se recusa a comer. Ele combate Heitor, mata, volta para a tenda e é visitado pela psique do Patroclo. Ele recebe essa visita porque o corpo dele ainda não, o corpo do Patroclo ainda não foi queimado. Então, de certa forma não, a psique está ligada ao corpo ainda, por isso é capaz de falar, mas ela não pode ser recebida no Hades enquanto o corpo não for cremado, enquanto não for rompido o vínculo da psique com o corpo. Olha aqui essa passagem. Tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, o Aquiles, para dormir recolheram-se todos os mirmidões às tendas bem feitas. Deita-se o claro pelida Aquiles na praia do mar sonoroso, em lugar limpo, onde as ondas espúmeas na areia se quebram, a suspirar fundamente, cercado por muitos mirmídones. E quando o plácido sono o cerceou, aliviando-lhe as dores, pois em extremo cansados os membros donosos sentia, de perseguir o alto Heitor ao redor das muralhas de Troa, aproximou-se-lhe o espectro psique do mísero Patroclo. Ao morto em tudo igual. O Patroclo só consegue, o psique só consegue se aproximar dos vivos através de sonhos. E olha, é semelhante ao homem vivo, ao morto em tudo igual, na estatura gigante, nos fúlgidos olhos e no agradável da voz. Iguais vestes também tinha o espectro. Ele é aparentemente o homem, mas não é o homem. É a sombra do homem. Fica-lhe junto à cabeça do Aquiles, ele diz as seguintes palavras: Dormes, Aquiles, o amigo esquecendo? Zeloso eras antes, quando me achava com vida. Ora, morto, de mim te descuidas. Com toda a pressa, sepulta-me, para que no Hades ingresse, pois, as imagens, eidola, cansadas dos vivos, as almas. Não, ele quer entrar no Hades, né? Pois as imagens cansadas dos vivos que moram lá no Hades o enxotam, não permitindo que o rio atravesse para a elas ajuntar-me. Por isso vago defronte das portas amplíssimas do Hades. Uma outra passagem, aquela era da Ilíada, agora essa aqui da Odisseia, o Ulisses foi até o Hades, seguindo instruções da Circe. Lá ele sacrificou animais, enchendo um buraco no chão com sangue. Por que isso? Porque ele precisava ouvir adivinhas, precisava de previsões do Tireses, cuja psique estava lá. Aqui, ó. A alma psique chegou, afinal, do tebano adivinho Tiresias, com o cetro de ouro na mão. Conheceu-me e disse o seguinte: Filho de Laertes, o Ulisses, né, de origem divina, Odisseu engenhoso, por que motivo, infeliz, a luz clara do sol desprezaste e vieste aqui ver os mortos e a triste região em que habitam? Mas para o lado do fosso retira-te a espada, e a espada recolhe, para que eu possa do sangue provar e dizer-te a verdade. Aqui, o único momento em que o psique pode dizer a verdade, fazer alguma coisa, é quando bebe o sangue que alguém lhe oferece.
Interessante, né? Essa ligação, esse efeito do sangue sobre a sombra. Parece até a história do vampiro. O vampiro, o Drácula, é uma sombra, né? Então o Tiresias queria que Ulisses tirasse a espada da frente do buraco com sangue para que ele pudesse beber. Disse, afastando-me a espada de cravos de prata de novo. Disse, afastando-me a espada de cravos de prata de novo pus na bainha. Depois que do sangue anegrado provara, vira-se o grande vidente e me diz as seguintes palavras. Aí o Tiresias diz para ele como é que será o retorno dele para casa, inclusive como será a morte dele. Os mortos dizem a verdade quando eles a eles é possibilitado dizer, né, quando eles bebem sangue. Eles não mentem. Aqui Ulisses encontrou a mãe dele, ó, não a mãe dele, a psique que era a mãe dele, né? Profundamente abalado, deixaram-me as suas palavras, e desejoso de o espírito psique ao peito apertar com ternura. Aqui ele vai tentar, ele encontrou a mãe e vai tentar abraçá-la. Ó, apertar com ternura psique, que era a mãe. Arremeti por 3 vezes, levando-me ao peito, tínhamos dele próprio, a abraçá-la. Por outras tantas dos braços fugiu-me, qual sombra, esquia, fugace, ou mesmo sonho, deixando-me dor mais acerba no espírito. Então, a psique não se deixa abraçar, né? O morto está perdido, né? O que faz o homem ser imortal é ter feito uma grande ação e ser honrado, ter a honra intacta porque ele é reconhecido pelos outros, ele é cantado pelos poetas. Isso, pela honra e pela lembrança, o homem se torna imortal. Olha essa passagem aqui, ó, da Ilíada, que é a Helena falando a Heitor. Caro cunhado da pobre que apenas desgraças espalha. Fora melhor, bem melhor, que no dia em que a luz vi do mundo, arrebatado me houvesse de casa terrível procela, para nos montes lançar-me, ou nas ondas do mar ressoante, que me teriam tragado, evitando esta grande catástrofe. Ela está dizendo que melhor seria se ela tivesse sido morta ao nascer, para que não houvesse aquela guerra. Mas, já que os deuses quiseram que tudo desta arte se desse, fosse-me então destinado o marido melhor, que as censuras dos companheiros sentisse e a desonra daí decorrente. Este, porém, ela está falando que foi destinado a ela o Paris, né? Porém, este nunca teve firmeza, nem nunca há de tê-la. Por isso, estou certa, há de os frutos colher dentro em breve, mas entra um instante sequer e repousa sobre esta cadeira, caro cunhado, que mais do que todos suportas o peso das consequências de minha cegueira e da culpa de Paris. Olha só isso aqui. Triste destino Zeus grande nos deu, para que nos celebrem nas gerações por vindouras os cantos excelsos dos vates. A honra eterniza, né? Imortaliza, melhor dizendo, o homem, e a desgraça também, a tragédia também. As tragédias são conhecidas, são cantadas,
assim como as honras. A história da Helena é trágica e ela sabe que os cantores falarão sobre ela, né? Enquanto a psique, que era ela, está vagando no Hades.